Boa tarde, irmãos. Espero que todos tenham tido um belo dia na presença de Deus. E agora, às 19 horas, nós nos reunimos mais uma vez para estudarmos o Evangelho segundo Marcos, que é o texto da Palavra de Deus que nós fazemos no final de cada dia. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando, a Ana Rosa, que já está, também não consigo ver aqui, Damares, a Natália, Deus abençoe, o Gabriel, Deus abençoe, Valério também. Os irmãos estão chegando, graças a Deus por isso. Espero que vocês tenham tido um bom dia, não é? Na presença de Deus. E nós vamos começar então nossa devocional agora. Giselma, boa tarde, irmã. Vamos começar nossa devocional. Eu convido vocês a fecharem os olhos para nós orarmos, tá? Para nós focarmos aqui a nossa direção na palavra de Deus agora, ok? Vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua grande bondade para conosco. Somos gratos pelo Teu amor, somos gratos, ó Deus, por tantas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor faz. Obrigado por este dia. Eu peço que o Senhor venha encher o nosso coração de paz e venha encher o nosso coração, ó Deus, com a presença de Cristo, pois este é o objetivo deste Evangelho, comunicar, ó Deus, aos romanos, aos gentios, quem era Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que essa verdade salte também desta palavra revelada ao nosso coração e nós possamos verdadeiramente ter paz em Ti e em Cristo nosso Salvador. Em nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, vamos fazer algumas considerações rapidinho. Vamos pensar aqui no Evangelho como um todo. Eu vou, sempre que possível, eu vou voltar a essa questão do Evangelho em si, das características do Evangelho, para que isso fique muito claro. O Evangelho de Marcos é um dos 3 evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são aqueles que foram escritos com aproximadamente os mesmos relatos, mas cada evangelista que tem uma mensagem específica para um grupo específico, então dá a sua visão, a sua interpretação de fatos que também são narrados nos outros 2 evangelhos, Mateus e Lucas. Talvez alguém pode perguntar, por que João não entra nessa? Por que João também não é evangelho sinótico? Porque João tem muito material inédito, que não se tem nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, que são um material próprio de João. Então ele acaba que não entra dentro dessa questão, porque ele não compartilha dos mesmos fatos. Ele tem, sim, fatos que estão descritos em todos os demais evangelhos, mas a maioria do conteúdo de João é uma visão própria de João que não encontra respaldo nem em Mateus, Marcos e Lucas. Então ele não entra. Evangelhos sinóticos são só os 3, Mateus, Marcos e Lucas. Lembrando também que o Evangelho não é uma biografia, porque os autores não estão preocupados em apresentar a vida de Jesus em ordem cronológica. Eles estão preocupados em contar a história de Jesus, e aí os fatos vivenciados por Jesus são organizados em termos de assunto. Então, a partir do momento que eles vão abordando os assuntos que eles querem ensinar sobre Jesus, eles vão introduzindo os fatos que estão de acordo com aquele assunto, de acordo com aquele ensino. Aí, nesse caso, os ensinos se transformam em argumentos. Os fatos da vida de Jesus se transformam em argumentos que vão dar sustância para aquela doutrina ou para aquela mensagem que eles estão ensinando. Então, uma pergunta que nós sempre precisamos fazer para os evangelhos não é o que é que Jesus está ensinando aqui, mas sim o que cada autor está ensinando aqui. Porque o autor está organizando esse conjunto de fatos para expressar alguma coisa que é do interesse dele. Ele, o evangelista, tem um interesse específico.
o evangelho de cada evangelista foi direcionado para um público-alvo. Um exemplo, Mateus direcionou o seu evangelho para os judeus. Marcos direcionou o seu evangelho para os romanos. Então você vê que muda o público. E nesse sentido, muda o público, muda a cultura, muda uma série de fatores, muda muitas coisas. Muda os objetivos, não é? Então, quando nós vamos chegando e nos aprofundando em cada livro, nós temos que perguntar por que Jesus escreveu por que Marcos escreveu o que escreveu em determinado ponto. E é essa pergunta que nós vamos fazer agora. A porção que vamos ler aqui, ainda estamos no capítulo de número 1, vamos para os versos de número 21 a 28, é a leitura desta noite. Então, verso 21 ao verso 28, diz assim, capítulo 1 de Marcos, verso 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Até aqui. Marcos, ele então deixa o relato do chamado dos discípulos. Você se lembra que ontem nós lemos sobre a questão do chamado de Simão e André, e o chamado de Tiago e João. E aí, no verso 20, ele diz acerca de Tiago e João: E logo chamou, deixando eles no barco seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Então, daquela localidade onde eles estavam, Jesus partiu agora aqui para Cafarnaum. E ali em Cafarnaum, ele começou a ensinar, e aí ele coloca no lugar específico, na sinagoga. O que era a sinagoga? A sinagoga era um local de estudo da palavra de Deus. A sinagoga veio a existir quando o povo ficou cativo na Babilônia. Então, de manhã nós estamos estudando sobre o livro de Daniel. É naquele contexto que surge a sinagoga. Por quê? Porque os israelitas eles saem de Jerusalém como escravos. E eles se dirigem à Babilônia. Eles não têm mais o templo. O templo era o local onde os sacerdotes ensinavam a palavra de Deus. Então eles não têm mais um local de ensino da palavra de Deus. Eles não estão mais no templo para poder fazer o culto. Então eles criam agora sinagogas, que são escolas onde a palavra de Deus é falada. E também eles têm uma preocupação de fazer com que o povo não esqueça a língua materna, ou seja, não esqueça o hebraico. De modo que dentro da sinagoga só se fala hebraico, e fora da sinagoga, no caso da Babilônia, se falava o aramaico. Aqui você deve se recordar que nós já temos nesse momento algumas línguas que são comuns. Você se recorda que nesta época, na época do nascimento de Jesus, Jerusalém era escrava dos romanos, então falava-se também o latim. E além disso, antes dos romanos, os gregos dominaram aquela região durante um período, então tinha muita gente que falava grego. Inclusive a Bíblia que Jesus usava com o público, com as pessoas fora da sinagoga, estava escrita em grego, não é? Mas como assim fora da sinagoga? Você deve se lembrar que Atos dos Apóstolos diz que um etíope estava andando numa carruagem lendo o profeta Isaías. Então aquele texto do profeta Isaías era um texto escrito em grego.
aquilo que nós chamamos hoje da Septuaginta, a tradução dos 70, que foi feito na época do domínio dos gregos sobre toda aquela região. Mas quando se trata de sinagoga, o texto estava escrito em hebraico. Então Jesus entrou num determinado dia, que era o sábado, né? Ele entrou na sinagoga, e justamente o sábado era o dia do culto, vamos dizer assim, não era o domingo, era o sábado. Ele entrou na sinagoga e ali ele passou a ensinar a palavra de Deus para as pessoas que ali estavam. E lógico que os seus ensinos apontavam para ele mesmo. E o texto faz uma comparação aqui. Ele diz aqui, verso 22, maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas eram um grupo de judeus, uma seita judaica, que tinha também o papel de copiar a lei de Deus e ensinar a lei de Deus. Então, naquela época não tinha impressora, nem xerox. Quando os livros utilizados acabavam-se por causa do uso, os escribas eram os responsáveis por copiar, por fazer novos volumes da Bíblia, novas cópias, manualmente. Eles escreviam a Bíblia toda. Então, cada livro, eles tinham métodos de saber se aquele livro estava correto, se as palavras estavam corretas, porque eles contavam cada livro, cada página, cada coluna deveria ter na sua totalidade, todas elas deveriam ter na sua totalidade um certo número de letras. Então eles eram doutrinados a fazer uma cópia de tal maneira que pela quantidade de letras eles sabiam se todo o texto estava exatamente igual ou não. Eles copiavam a palavra. Então, assim, de tanto copiar, eles sabiam de cor e salteado. E a Bíblia compara Jesus com os escribas e diz que as multidões se maravilhavam dos ensinos de Jesus porque ele ensinava de uma maneira diferente. Ele ensinava como quem tem autoridade. E aí coloca os escribas aqui numa situação negativa, porque diz assim, ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não é? Qual que é a diferença? A questão, irmãos, é que os escribas, eles ensinavam a palavra de Deus, mas era um ensino vazio de vida. O ensino deles não acompanhava a vida. É como se eles estivessem muito distantes daquilo. A questão da autoridade aqui é que eles, na realidade, não viviam aquilo que eles ensinavam. E quando Jesus chegou, não é? As pessoas olhavam para Jesus, eles viam de fato uma pessoa que obedecia radicalmente à lei de Deus. Daí a questão da autoridade. Então Jesus era uma pessoa que de fato tinha poder para ensinar, porque não era o passar de uma informação, era uma pessoa que estava primeiro ensinando um conteúdo que vivia. Segundo, o ensino de Jesus ele era uma questão peculiar porque ele tinha uma metodologia de ensino que ele fazia o sujeito pensar. E ele aplicava as circunstâncias da vida como uma analogia ou como um exemplo para poder fazer com que a palavra de Deus fosse assimilada, né? Nós vemos diversos momentos ele fazendo isso, ele criando parábolas para ilustrar o reino de Deus, ele contando histórias para ilustrar o reino de Deus, ele perguntando coisas para os seus ouvintes, né? Chegou um jovem para ele e perguntou: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele não respondeu. Ele diz assim: o que você entende pela lei? Como você interpreta? Quer dizer, aí o sujeito diz assim: eu tenho que amar a Deus e amar o próximo como a mim mesmo. E aí Jesus fala: então, faz isso e você vai viver? E aí o sujeito pergunta: quem é o próximo? E aí Jesus conta uma parábola, não é? E no final da parábola ele pergunta: quem te parece que é o próximo? Então a metodologia de ensino dele era algo claro.
ele pegava aquele ensino da palavra de Deus e ele aplicava diretamente à vida dos seus ouvintes. Então, tinha um impacto muito grande, porque as pessoas ouviam a palavra de Deus, mas não era uma coisa distante da vida delas. Elas não ficavam naquela assim, mas tudo bem, mas como é que eu vou viver isso agora? O que eu vou fazer, meu Deus? Ele já dava o caminho. Olha, o seu ensino era de tal maneira que não havia dúvida. Eles sabiam exatamente o que precisava ser feito. Se lembre como que Jesus saiu daquela armadilha preparada também pelos fariseus e pelos escribas sobre a mulher adúltera. Pegaram a mulher, não porque queriam condená-la ou porque ela fez algo errado, mas porque foi o pretexto para pegá-lo, para desmoralizá-lo publicamente. E levou perante Jesus e perguntou: mestre, o que o senhor disse que se faça? Porque a lei de Moisés diz que uma mulher pega em flagrante adultério, deve ser apedrejada. E aí, qual foi a resposta dele? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, a maneira do ensino de Jesus era uma maneira que chegava na alma. A pessoa não tinha como se esquivar, não tinha como se desviar. Quando ele abria a boca, as pessoas ouviam e entendiam o que ele estava dizendo. Então, era natural que as multidões fizessem uma separação, fizessem uma distinção. Nossos escribas não nos ensinam assim. É muito diferente os ensinos dos escribas para o ensino que Jesus traz. E isso chama a nossa atenção também, irmãos. Porque, às vezes, nós podemos pensar o seguinte, e eu não vou discordar. De fato, aquele que ensina a palavra de Deus, ele precisa se esforçar muito e viver muito aquilo que ele está ensinando. Mas se lembre que todo homem que ensina a palavra de Deus, ou toda mulher que ensina a palavra de Deus, toda pessoa que ensina a palavra de Deus, ela não é perfeita. Então, ora mais, ora menos, ela vai errar. E o ensino da palavra de Deus, como é que fica nessa circunstância? Quando uma pessoa ensina a palavra de Deus, mas por causa de sua imperfeição, ela comete um erro. Será que a palavra tem que ser desconsiderada porque aquele que a estava ensinando errou? E aqui que está uma questão que a Confissão de Fé de Westminster declara sobre a Bíblia. A Confissão de Fé de Westminster, que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana, declara que a autoridade da palavra de Deus não está em homem algum, não está na piedade de homem nenhum. A autoridade da palavra de Deus está na própria palavra de Deus, porque ela foi inspirada por Deus. Então, se uma pessoa, não vou dizer que uma pessoa tem uma vida errada, mas vamos dizer que uma pessoa errou em algo que ela ensinou, e aquilo que ela ensinou é bíblico, Deus não nos desautoriza a deixar de ouvir o ensino que foi ministrado, porque quem ensinou errou, porque a autoridade não está em quem ensinou, a autoridade está na palavra de Deus. Então a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é a regra de fé e prática. Veja o caso de Balaão. Balaão era uma pessoa que foi contratada para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus mandou a mula de Balaão falar com ele. Deus utilizou um animal. Alguém falou assim, mas foi a mula que falou? Se a mula que falou, eu posso desconsiderar. Deus utilizou uma mula para falar a palavra de Deus com Balaão. E ele precisava ter ouvido. A palavra de Deus tem autoridade por ser ela palavra de Deus. Então, se uma pessoa qualquer, até mesmo uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que não é temente a Deus, chega para nós com a palavra de Deus nas mãos e faz uma interpretação correta daquela palavra, e porventura nós estejamos falhando naquele quesito
Quem está falando ali não é a palavra, não é a pessoa que não conhece a Deus. Quem está falando ali é Deus, até mesmo pela boca de uma pessoa que não o conhece. E aí a nossa submissão está na Escritura. Mas isso se aplica a Jesus também? Não. Por que isso não se aplica a Jesus? Se aplica a Jesus falar que ele tem autoridade e que a autoridade residia completamente nele, mas para nós é a palavra? Sim, existe a diferença. Por quê? Primeiro, Jesus é perfeito. Ele obedece cabalmente a palavra de Deus. Não há nada que ele não tenha obedecido. Segundo, naquela época, Jesus era a revelação. Novo Testamento não existia ainda. Existia apenas o Velho Testamento. Mas Jesus é a revelação completa, viva, autêntica, concreta do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então, quando as pessoas olhavam para ele, as pessoas poderiam até falar assim, viu uma Bíblia ambulante. E quantas vezes que ele se refere à Bíblia como aquela que confere autoridade aos seus ensinos? Ele fala, o que está escrito? O que os profetas ensinaram? O que Moisés ensinou? Ele está voltando à palavra revelada do Velho Testamento. Mas o Novo Testamento não existia. Veja, o Evangelho de Marcos foi escrito entre os anos de 62 depois de Cristo a 69. 62 depois de Cristo a 69. Esses relatos aqui são os relatos do começo do ministério de Jesus. Jesus começou seu ministério com 30 anos. Então, de quando Jesus começou seu ministério até a escrita do Evangelho de Marcos, que foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, passou-se aqui 32 anos no mínimo. 32 anos. Até surgir o Evangelho de Marcos. Do evento que você está lendo aqui ao Evangelho de Marcos, aproximadamente 32 anos no mínimo. Então, a autoridade naquela ocasião se concentrava no Filho de Deus. Ele era a revelação. Por isso que é um tanto quanto diferente. Quando nós olhamos para Jesus como aquele que tem autoridade, porque ele obedeceu completamente a palavra de Deus. E a autoridade da revelação repousava nele. Hoje ele não está aqui, ele está com o Pai. Mas ele deixou a revelação, que é a Bíblia. Então a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Por que eu vou na igreja tal, vou na igreja X, mas eu sei que o pastor está ensinando uma coisa, ou o irmão que está lá na frente está ensinando uma coisa que ele mesmo não faz. Ok, tudo bem. Mas o que ele está ensinando está na Bíblia? É bíblico? Está correto o ensino dele? Se está correto, nós devemos obediência. A autoridade não repousa no homem. A autoridade repousa na Escritura. Jesus ensinava como quem tem autoridade. Então, a nossa autoridade, a nossa regra de fé e prática é a Escritura. Isso deve fazer, irmãos, com que nós nos voltemos para a palavra de Deus muito mais. Isso deve fazer com que nós compreendamos a palavra de Deus muito mais. Porque é por ela que a nossa vida toda se constitui. O que nós devemos, o que nós não devemos, se nós errarmos, qual que é o procedimento. Uma pessoa errou, então ela está desabilitada? Depende de como ela vai fazer, se ela vai ser humilde, se ela vai reconhecer o erro, se ela vai pedir perdão, se ela não vai. Depende, é a Bíblia que vai dar esse norte, entende? Então Jesus ensinava como quem tem autoridade. E aí então Marcos começa a mostrar quem é esse Jesus que ele está ensinando para os romanos. E é essa pergunta que eu falei que nós faríamos. Por que que Marcos registra esse evento aqui da da expulsão de um demoniado dentro de uma sinagoga? Por que que ele coloca isso aqui? Ora, ele está falando de Jesus. Ele já falou do batismo de Jesus, ele já falou de ter visto o Espírito Santo sobre ele, ele já falou que o Evangelho provém de Deus, não é de homem algum, e é sobre o Messias que chegou. Ele já falou que a pregação do Messias era de arrependimento e fé no reino de Deus, e agora ele está dizendo, quem é esse Messias? Bom, esse Messias é aquele que ensina a palavra com autoridade, porque ele
ele cumpre, ele obedece a palavra, ele é a própria revelação dessa palavra, ele a faz com autoridade. Essa é a primeira lição que nós vamos tirar desse texto. Aí amanhã nós vamos tirar a segunda lição que se faz aqui no que diz respeito à expulsão do demônio daquele homem que se levantou na sinagoga, ok? Amanhã é quinta-feira. Quero dar esse aviso agora. Amanhã é quinta-feira. Então, na quinta-feira passada, eu não coloquei o vídeo do nosso estudo bíblico, que eu estou tentando ainda seguir a mesma trajetória de Apocalipse. Então, na primeira semana nossa de quarentena, eu coloquei um vídeo. Na semana passada, que foi a segunda, eu não pus. Então, amanhã, como que se dará? 7 horas nós faremos essa devocional, das 7 às 7h30. E aí, às 8 horas, eu vou liberar o vídeo de Apocalipse ainda, que é a continuação da mensagem que os irmãos ouviram há 15 dias, através do reverendo Leandro Lima, né? Acho que é Leandro Lima. Então será ele novamente, e ele vai falar agora do capítulo 12 de Apocalipse, ok? Então lembra, 7 horas a nossa devocional e 8 horas o vídeo dele do estudo de Apocalipse. Irmãos, que Deus os abençoe, tenham todos uma excelente noite, que vocês possam descansar, se recuperar e medita. Pensa no que nós estamos falando. A autoridade da vida do servo de Deus repousa na palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática, ok? Deus os abençoe, tenham todos uma excelente noite, até amanhã cedo. Tchau!